Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Oro TV, é com muita gratidão que daremos início a mais um episódio do Histórias de Destaque. Como já é de costume, vocês vão conhecer hoje uma história impactante, uma história que com certeza vai inspirar você que está do outro lado da tela. Eu peço a você que está nessa conexão conosco, que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, aperte o dedinho aí para você ser notificado aí todas as vezes que entrar no ar uma programação da Ouro TV, dê o seu joinha, se você não gostar, dá de cabeça para baixo, porque nós vamos nos aprimorar cada vez mais para levar conteúdos que tente e que consiga levar até você um episódio que some um pouco mais na tua vida. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que, para mim, representa muito na sociedade. Eu estou aqui com ela, que é conhecida como Tia Ju, mas, na verdade, é a Júlia Predes. E hoje nós vamos trazer até você um tema social de muita relevância. Nós vamos degustar, nós vamos conversar, nós vamos debater tudo que gera em torno de um tema muito delicado: autismo. E nada melhor do que conversar com uma protagonista que está em todos os ângulos desta causa. Tia Ju foi diagnosticada já na maioridade com o autismo, tem 2 crianças autistas, é mãe atípica, e ela me dá o prazer de trazer até você que está nessa audiência conosco, debater esse assunto. Tia Ju, eu te agradeço imensamente a oportunidade de te receber aqui no Histórias de Destaque. Não vou falar muito de você, porque eu gosto que o meu entrevistado, ele mesmo, se apresente. Essa câmera é toda sua. Obrigada. Primeiro eu queria falar que é um prazer também estar aqui, né? Poder falar sobre o autismo, que é realmente um assunto muito importante que a gente debata, não só dentro da nossa bolha, né? Mas na sociedade no geral. E bom, meu nome é Júlia, como ele já falou, Júlia Predes. Sou conhecida como Tia Ju porque inicialmente comecei meu trabalho como professora especializada em autismo. Hoje em dia, além da especialização em autismo, também estou me especializando em deficiência intelectual. Eu sou autista, diagnosticada aos 23 anos, sou mãe de 2 crianças autistas também. Na verdade, eu sou mais do que só autista, né? Eu sou autista, TDAH, sou disléxica. Estou investigando outras comorbidades por aí, porque quanto mais a gente investiga, mais vem CID, é impressionante. Meus filhos também são autistas e TDAH. E há um tempo atrás, a gente iniciou um trabalho, e hoje em dia eu me orgulho muito em dizer que sou idealizadora e embaixadora do Instituto Incluir, que é um instituto especializado em promover eventos de lazer, acolhimento e capacitação para famílias atípicas e profissionais, e também do Congresso Autismo 360 Graus, que vai acontecer no Rio de Janeiro em novembro. É um dos maiores congressos sobre autismo do Rio, que vai ter muito protagonista autista lá, a gente vai ter muita representatividade. E tem muita coisa aí que a gente faz na sociedade como um todo relacionado ao autismo. E é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema, que é um tema que virou o meu grande hiperfoco. Bacana, Tia Ju. Eu gostaria que você fizesse um apanhado assim, como foi o processo do diagnóstico do autismo na tua vida? Como que isso aconteceu? Então, começou, na verdade, pelo meu filho, né? Eu fui mãe aos 17 anos e o meu filho, ele teve um desenvolvimento típico, né? Ele atingiu todos os marcos do desenvolvimento, mas ele tinha algumas questões que a gente via que era diferente, apesar dele sentar, falar, comer, tudo no tempo certinho, que é o esperado, mas a gente via que eu via que tinha algumas coisas diferentes. Nessa época, mais ou menos, eu consegui, com 18 anos, né, eu já ingressei na faculdade de pedagogia, e no primeiro período, logo, a gente estuda sobre psicologia da educação. Perfeito. E lá, assim, eu tive uma aula sobre o espectro autista,
que é um absurdo, né? A gente fazer toda uma graduação e pouco ser mencionado sobre o autismo. Mas nessa uma aula, eu vi características muito claras do meu filho. E eu já tinha estudado sobre autismo na adolescência, porque eu tive um amigo autista, mas era um autismo bem diferente do que a gente vê hoje. E aí eu virei para minha professora, que é a psicóloga, eu falei assim, meu filho tem todas essas características, e ele tinha 6 meses. E aí ela falou assim, é muito cedo. É muito cedo pra gente falar, não pode bater o martelo. Naquela época era costume se diagnosticar as crianças com pelo menos 2 anos. Hoje em dia a gente já consegue diagnosticar muito mais cedo, né? O diagnóstico precoce, ele é muito importante, a gente conseguiu ter essa conquista hoje em dia. Mas enfim, fiquei com aquilo ali guardado e fui pesquisando sobre o autismo, mas parei de ficar falando para os outros porque era sempre aquilo de, você tá caçando pelo em ovo, você tá caçando doença. E aí eu deixei quieto porque eu nunca fui uma pessoa muito paciente. Perfeito. Então eu deixava quieto. Quando meu filho fez 2 anos, foi justamente na pandemia. E aí a gente teve a poda neural, que toda criança tem, né? Uma poda neural significativa nessa idade, que acontece nos 2 anos. E acredito eu que essa poda juntou com a mudança brusca de rotina. Porque eu moro ao lado de um shopping. Então, por mais que eu fosse novinha, com mãe de primeira viagem, e eu era muito insegura, e sou insegura de sair com criança até hoje, Perfeito. mas eu ia muito no shopping. Então, eu estava todo dia no shopping, na pracinha. E com a pandemia, o lockdown, a gente parou de sair. Parou. E aí teve essa mudança brusca de rotina. E aí ele parou de falar, parou de comer, começou a ficar extremamente violento. Ele batia na gente, mordia a gente, as nossas roupas na altura do umbigo eram todas rasgadas, porque ele não aceitava de jeito nenhum ser contrariado. E aí juntou com as características que a gente via antes, aí a gente levou no médico, o médico bateu o martelo assim, de cara. E as características que tinha antes, que acabou que eu não mencionei, né? Ele nunca dormia, ele era impossível de dormir. E ele não chorava, ele gritava, assim. Até hoje, ele é uma criança que ele não chora, ele grita. E eu não lembro se... e ele tinha um movimento de pêndulo diferente da idade dele. Porque, assim, é normal de uma criança de 6 meses, quando tá ali começando a sentar, fazer um pêndulozinho, porque é de equilíbrio. Mas o dele era como se ele fizesse com vontade mesmo. E ele tinha mania de ficar batendo assim a cabeça de leve na parede, que hoje acredito que era por uma questão de busca sensorial. E aí juntou esses dois, na cara, autismo. E aí foi. A gente, com 2 anos, conseguiu o diagnóstico dele, né? 2 anos e meio, mais ou menos, né? Porque por conta da pandemia, demora com os médicos, né? E tudo mais. E aí, ele foi... Quando a gente iniciou alguns tratamentos, né? Que foi a psicologia, a terapia ocupacional, enfim... Ele começou a voltar a ganhar os progressos que ele tinha perdido. Perfeito. Ele voltou a avançar. E aí, como isso foi um processo de uns 2 anos, mais ou menos, o pessoal ficava assim, ele não é autista, isso foi porque ele é criança da pandemia. Isso é criança da pandemia, é assim mesmo e tal. E aí eu comecei, às vezes, até me questionar realmente, porque muitas coisas que ele tinha, eu me identificava. Entendo. Aí eu comecei a pesquisar e chegou uma hora, porque assim, por mais que eu tenho muito cabelo, então sempre tive muita dificuldade com o cabelo, tanto para lavar quanto para pentear, sempre senti muita dor para mexer no cabelo. E ele também, nossa, parecia que tava torturando a criança para lavar a cabeça. E ele é todo cacheadinho. Certo. Então assim, era bem complicado. E ele não comia. E aí ele passou a não comer. E minha mãe sempre falou que até os 2 anos de idade eu comia de tudo. E depois eu parei. E até hoje eu sou muito chata pra comer, não como quase nada. E aí chegou uma hora que eu perguntei pros médicos, eu falei assim, pros terapeutas, né, que lidavam com ele, eu falei assim, poxa, ele é tão parecido comigo, será que ele realmente é autista? E aí fizeram uma outra pergunta pra mim. Aí me responderam com uma outra pergunta. Perfeito. Se todos os médicos concordam que ele é autista e você se identifica tanto com ele, eu acho que você não tinha que perguntar se ele é autista, você tinha que fazer outra pergunta.
E aí deixava no ar. E aí eu fiquei assim, cara, eu acho que eu entendi. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar sobre mim. Nesse tempo, né, de diagnóstico do meu filho, eu já estava grávida do meu mais novo. Comecei a vi pesquisas que falavam que quando você tem um filho autista, a chance de você ter o segundo, eu acho que é 32% a chance de você ter um segundo filho também autista. Então, eu já fiquei de olho em todo o desenvolvimento do meu mais novo e eu vi que ele sempre tinha um atraso. Perfeito. Então, assim, já falei assim, ó, isso daí também também tá no espectro, tô ali na estatística. Também demorou um pouquinho, mas no final da ópera, o meu diagnóstico saiu junto com o diagnóstico do meu filho mais novo, com 1 semana de diferença. Eu peguei o meu diagnóstico e 1 semana depois peguei do meu filho mais novo. Perfeito. Então vamos lá. Você fez um apanhado aí do histórico do menino. Agora, com relação a você, como que você, na tua adolescência, né, antes de você identificar o autismo, como que você se avalia no hall de amigas, né, naquele ciclo de escola, como que isso tudo aconteceu? Então, é muito, muito bizarro, assim, né? É, eu sempre. E aí tem umas horas que eu até. É onde eu tenho também uma dificuldade de analisar, né? Porque hoje em dia que eu tenho diagnóstico, a gente olha para o passado e fala assim: ah, isso daqui faz sentido, por que certa coisa era tão difícil, por que Uhum. eu agia desse jeito. Mas, independente do diagnóstico, isso é algo que eu falo muito, né? Independente do diagnóstico, tem um indivíduo, e esse indivíduo tem características pessoais, tem uma história. Então, existe toda. Não é só um diagnóstico, né? Eu, Júlia, não sou resumida a um diagnóstico. Perfeito. Eu tenho uma história, e é isso que a gente luta muito. Porque existe muito essa questão, né, de quando a gente olha o diagnóstico, a gente só pega e taxa o diagnóstico. Ah, é autista e pronto. Mas a gente luta muito por essa humanização do diagnóstico. Correto. E eu fui uma pessoa que eu tive uma infância delicada, assim. Né? Eu passei por um luto por conta... O meu pai sempre foi uma pessoa um pouco mais afastada, então eu não tinha tanto contato com meu pai. Então eu fui criada pela minha mãe, pela minha madrinha, que é a irmã da minha mãe, que é quem tá comigo, que sempre me acompanha em tudo. É a É a Kátia. Kátia. Gente, você que está aqui nessa conexão conosco, nós estamos aqui com a tia Ju, mas a tia Ju é sempre assessorada pela Kátia, que não quis aparecer aqui, mas está aqui nos bastidores, porque, segundo a tia Ju, a Kátia é o alicerce dela. Ela é minha pessoa de suporte. É o suporte. Vamos continuar. E a minha avó. E na minha infância, o meu avô, né, o marido da minha avó, ele passou por um câncer. Então, foram, acho que uns 2 anos, uns 3 anos, assim, da minha infância bem complicados. E que isso tudo reflete na minha história como pessoa, né? Perfeito. E aí eu tive uma adolescência bem complicada. Bem complicada, assim. Eu tive uma fase bem rebelde. E tive as minhas dificuldades na escola, né, de aprendizado e tudo mais. Porém, quando, assim, com relação às amizades, eu sofria muito bullying. Né? Tudo bem que, assim, eu lembro que eu também não me ajudava. Eu tinha ali uma aparência, um cabelo que eu também não me cuidava tanto, né? E as outras menininhas da escola, tudo ajeitadinha, tudo vaidosa. E eu nunca fui uma pessoa vaidosa. Tô aprendendo a ser, assim, depois dos 22 anos que eu fui aprender a ser vaidosa. Perfeito. Então, tinha essa discrepância. Eu sempre tive mais amizade com menino, né? Eu lembro que eu tinha, assim, 2 amigas. E teve fases que eu briguei com essas amigas e foi complicado, eu tive essa dificuldade, mas eu sempre fui uma pessoa muito sociável, muito comunicativa. Eu amo estar ali no meio das multidões, assim, de estar em evento, de sair com o pessoal. Eu gosto muito, porém eu tenho muita dificuldade. Então, assim, era aquela pessoa que o pessoal zoava e eu não entendia que estava sendo zoada. Era aquela pessoa que falava as coisas fora de contexto, por conta da dificuldade da comunicação, né? E aí eu via que, tipo assim, o pessoal tava assim, tava como se eles estivessem entronizados em um canal. Entendi. E eu tentando Uhum. entronizar ali com eles, mas às vezes dava certo e às vezes não.
Então, o que que eu fiz? Eu conversava muito com a minha mãe, eu falei assim, mãe, tá acontecendo isso, 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 e a minha mãe me ajudava. E aí, eu com 12 anos, comecei a estudar psicologia na internet. É mesmo? Porque eu queria estar com as pessoas, porque eu gosto. Só que eu não conseguia acessar elas de uma forma natural. Perfeito. Então, eu comecei a estudar formas de amizade, comecei a estudar sobre comportamento na adolescência. E aí, eu pesquisei muito sobre bullying, para poder me prevenir do bullying. Então, assim, uma estratégia que eu adotei, que não é a que eu recomendo, era quando faziam bullying comigo, eu fazia o bullying pior. Então, acabou que uma hora parou o bullying, porque, tipo assim, ó, com ela não dá pra brincar, porque se brinca com ela brinca mais pesado ainda. Então, começou um movimento do pessoal me integrar na rodinha, porque, tipo assim, cara, ela sai com umas sacadas legais, ela tem umas piadas. Só que, assim, isso nunca foi muito natural. E aí eu entrei num processo que. A minha mãe tem uma fala que me marcou muito. Porque como eu tinha essa necessidade de querer estar nos grupos, mas não conseguir estar nos grupos, eu fazia algo que é muito natural, principalmente para as mulheres, que é o masking. Eu me mascarava demais e até hoje eu mascaro muito o autismo. Então, assim, as minhas características do autismo, eu disfarço muito e muito bem, a ponto das pessoas não perceberem nem suspeitarem do autismo. Cara, então a gente pode resumir que você, mesmo com o autismo, você estava muito à frente Sim. das adolescentes de quando você tinha 12 anos. Sim, sim. Você já estava com QI E muito à normalmente eu frente. tava com o pessoal mais velho. Então, assim, eu estudei num colégio muito grande. Então, se eu tava no 6º, eu normalmente andava com o pessoal do 8º, 9º ano. Já deu para perceber. Porque assim, eu tinha muito essa diferença, né? E aí a minha mãe uma vez virou pra mim e falou assim: você tem que aprender a ter personalidade. Você não tem personalidade. Porque aonde você vai, você vira uma pessoa diferente. E Aí é isso, sério, hein? isso foi muito forte, porque foi no momento onde eu comecei a ter muitas amizades e amizades erradas também. Perfeito. E nessa época, eu sempre fui de igreja, né? Criada na igreja desde os 5 anos, até hoje eu sou evangélica, sou ministra de louvor. Mas assim, foi uma época onde quando eu tava na igreja, eu agia igual cristã. Mas quando eu tava com meus amigos da escola, eu era outra coisa. Então, essa fala dela também teve a ver com essa questão da religião, no caso, né? Perfeito. Mas que, pra mim, bateu muito mais só do que religião. E eu lembro que foi numa época onde eu comecei a me perguntar e eu parei pra pensar. E eu falei assim, realmente, eu não sei quem eu sou. Eu não sei do que eu gosto em si, porque eu sou muito eclética. Eu gosto de todos os estilos de música, eu escuto de tudo. Eu gosto de assistir de tudo um pouco. E eu parei pra pensar, falei assim, eu gosto disso ou eu gosto do que fulano me apresentou que eu gosto? Isso não foi também um mecanismo de defesa para você conseguir se Com certeza. entrar, né, na rodinha, seja lá qual fosse, Sim. né? E isso acabou mascarando realmente. Assim, isso foi muito bom hoje pro meu profissional, porque eu consigo Perfeito. conversar com qualquer pessoa. Então, a gente saindo lá agora, né? Você já fez um resumo lá da tua adolescência, da época de escola. Hoje, o que você diria para quem está nessa audiência conosco? Como é os maiores desafios, as alegrias, as tristezas de ser uma mãe autista? Tanto Isso que eu ia atípica falar. como a mãe mesmo da criancinha ali que foi diagnosticada. Existe agora um debate, né? Porque hoje em dia está surgindo as mães... Tem muitas mães na mesma situação que eu, que se descobrem autistas depois do diagnóstico do filho. E, teoricamente, a mãe atípica teria que ser a mãe que é uma mãe com deficiência. No caso, a mãe autista. Mas o termo mãe atípica pegou muito para mãe de pessoa com deficiência. Isso. Aí, hoje em dia, surgiu um novo termo, que é a mãe autista. Que é a mãe, no caso, que eu sou mãe e sou pessoa autista. Perfeito. Cara, eu diria que, assim, pelo que eu vejo muito pelo grupo que a gente acolhe, né? Hoje em dia a gente acolhe mais de 400 famílias e tudo mais nos projetos que a gente faz. E eu vejo que a maior dificuldade é de fato a questão de acesso, assim.
a gente não tem acesso, muitas das vezes, nem à informação básica, né? A informação dos nossos direitos, as informações, elas são muito deturpadas. Perfeito. Então, se a gente tenta acessar os nossos direitos, a gente tem essa dificuldade. E a questão do capacitismo também é muito forte. A forma como as pessoas olham para nós, né? A forma como as pessoas invalidam o nosso diagnóstico, o diagnóstico do nosso filho. E a questão do acesso à educação e saúde, principalmente. Perfeito. Porque a gente fala que a gente está o tempo inteiro brigando. Brigando pelo direito da educação, porque é lei, as crianças têm que ser incluídas, mas raras as escolas que incluem de verdade. E é por isso que eu falo muito pelo que eu vejo e não pelo que eu vivo, porque, assim, graças a Deus eu sou uma pessoa que... eu sou... Como é que se fala? Eu sou privilegiada. Porque os meus filhos estudam em ótimas escolas, meus filhos têm toda a assessoria que eles precisam. Eu não tenho dificuldades com a escola dos meus filhos e nem com as que eles estudaram antes. Eu ia comentar isso com você exatamente nesse momento, eu ia entrar nessa questão. Você acha que... vamos trocar a palavra acha pelo acredito, né? Você acredita que por você vivenciar esse meio, né, com muito mais frequência, ter o conhecimento da causa, porque você é atípica também, isso viabilizou um acesso melhor, e você vê que as mães que passam por esse problema estão com pouco acesso a tudo isso? Não, eu acho que pode até ter um pouco de sentido, mas não é isso, é porque são poucos mesmo. Assim, eu até, beleza, eu tenho privilégio, meu filho foi parar numa escola muito boa, uma escola que é uma escola maravilhosa, uma escola já de anos aqui. Só que, e aí eu consegui a vaga dele porque eu dei uma palestra em uma escola, e aí eu fui conheci. Aí conheci a escola, mas assim, não foi a diretora da escola que colocou meu filho lá. Eu conheci a escola, vi que a escola era boa, e aí quando teve porque meu filho estudou em escola pública. Então, quando teve lá a fase de mudar a escola, eu já fiquei ali em cima porque eu queria meu filho ali naquela escola. Só que calhou que essa escola também é perto de onde eu moro. Perfeito. Então, foi uma coincidência. Uhum. Então, eu não vejo que foi por eu ter mais acesso à informação. É porque são poucos os lugares que funcionam como deveria. Né? Então, assim, a questão, o meu filho não tem necessidade de mediador. Se eles tivessem necessidade de mediador, a conversa poderia ser outra, porque não tem mediador. A verdade é essa, o Ministério Público, ele tá super lotado de denúncias e atrás de denúncias, e não tem mediador para as crianças que precisam. Então, aí a história poderia ser outra. Né? Então, assim, a realidade do meu filho é que ele é uma criança autista, nível 1 de suporte, que não tem deficiência intelectual, porque tem isso também, né? O autismo, ele é mas quando você fala sobre as comorbidades, aí você muda o cenário completamente, porque se é uma criança com altas habilidades e autismo, é uma criança. Se é uma criança com autismo e deficiência intelectual, é outra criança. Se é uma criança só com autismo e TDAH, é outra criança também. Então, assim, além de ser um espectro, ele tem várias facetas, dependendo do combo que tá ali. Que tá ali, perfeito. Esse seria um dos maiores equívocos, assim, erros mesmo, que as mães autistas sofrem na sociedade, ou existem outros? A saúde. A saúde, eu acho que é o principal. Eu estou puxando isso de você, porque nada melhor do que escutar e que a nossa audiência também perceba, se sensibilize, porque ele ali, o meu amigo Jonathan, falar sobre o tema é uma questão. E você que vivencia, falar, soa para quem está do outro lado de uma forma muito diferente. Então, abre a tua boca, fala. Assim, eu acho que o principal é a saúde, né? É o principal, porque assim, a escola, no ruim, vamos lá,
São 4 horas que a criança passa ali. No ruim, a criança fica 1 hora na escola, ou quando a mãe pode, a mãe fica ali na escola. Querendo ou não, na escola a gente ainda consegue dar um jeito. A gente ainda consegue acessar de alguma forma, mesmo que muito suada. Mas a saúde é algo que é principal. Sem as terapias adequadas, aquela criança não desenvolve. Perfeito. E claro. se aquela criança não tem acesso, e principalmente acesso na idade certa, e aí a gente vai para um problema que, assim, a gente vai, se deixar, a gente vai 4 horas falando só sobre isso. Porque é um problema muito grande. A questão, aí a gente vai. É um problema que começa no seguinte: a gente identificou os sinais. Muitas das vezes, aquela mãe demorou para identificar o sinal de autismo daquela criança. Então, aquela criança já perdeu um tempo ali da janela do desenvolvimento dela, que ela poderia estar sendo estimulada para evoluir, e parou. Todo o tempo que passou, a gente perdeu. A gente não consegue recuperar. A neuroplasticidade daquela criança não vai ser mais a mesma de quando ela tem 7 do que quando ela tinha 2. Perfeito. Então, por isso que quando a gente começa a intervenção com 2 anos, 1 ano, 6 meses, a chance daquela criança evoluir e virar um adulto completamente funcional, que muitas pessoas não gostam desse termo, mas a gente fala para ficar mais fácil o entendimento, né? Um adulto funcional, independente, que tem condições de casar, de morar sozinho, trabalhar. Às vezes, aquilo ali, se a gente não investiu cedinho, Perfeito, perde. Então, dentro desse contexto que você está abordando, o diagnóstico do autismo nas mulheres, ele está muito subestimado ou é tardio? Porque eu percebo que isso aconteceu contigo. Não é verdade? Faltou Então, investigação por parte da família, de mãe, de quem te acompanhava? Como é que se deu tudo isso? Não digo que faltou investigação, porque, teoricamente, eu não teria sido diagnosticada na minha época, porque a gente vai muito em congressos e palestras. Então, assim, pelo que a gente viu, eu não teria sido diagnosticada, né? Porque antes acreditava que autismo era só de meninos. Então, assim, teoricamente, na época que eu nasci, o autismo feminino ainda não existia, se eu não me engano. Eu posso estar errada, mas pelo que eu lembro é isso. Então, assim, existe sim o fator biológico, que existem estudos tentando refutar, mas, assim, até o momento que a gente sabe, existe sim o fator biológico, que geneticamente o autismo ele é mais propenso para meninos, porque é como se a gente tivesse copos. Então, vamos supor que o copo e aqui vai ter os componentes genéticos. O copo da menina é como se fosse maior. Então, é como se fosse a caneca e o copo. Então, a quantidade de carga genética que a menina precisa para ser autista é muito maior do que o do menino. Perfeito. Então, sim, teoricamente, é mais difícil termos meninas autistas pelo fator biológico. São a cada 4 meninos, uma é menina, diagnosticada, se eu não me engano. E aí, depois, a gente entra em outro fator. Biologicamente, as mulheres, elas são... pelo histórico da sociedade e tudo mais, a mulher, ela tem uma necessidade maior do que o homem de se adequar à sociedade. Então, ela tem ali a característica embutida nela de fazer o masking já normal. Só que, além disso tudo, as escalas que a gente usa, porque o diagnóstico de autismo, ele não é um diagnóstico clínico, no sentido de não ter exame de sangue. A gente até faz alguns exames para descartar outros transtornos, doenças, síndromes. Meu filho, ele fez síndrome do cis frágil, entre vários outros testes genéticos. Perfeito. Mas o autismo, ele é por avaliação neuropsicológica, avaliação do psicólogo, do terapeuta ocupacional, psicopedagogo e principalmente de um médico, que normalmente é o neuropediatra ou neurologista. E esses testes que a gente usa para avaliação, eles são muito voltados para os meninos. Então, eles esquecem de analisar como é que seria nas meninas. E aí, um exemplo clássico é o hiperfoco, que é uma característica muito comum no autismo. Nos meninos, menino vai ter hiperfoco em carrinho, menino vai ter hiperfoco em dinossauro, que é coisa comum de menino. De menino. Só que aí a gente vai ver o hiperfoco normalmente de menina em um desenho,
é hiperfoco numa banda, hiperfoco num ator, num influencer, falando hoje em dia, né? E aí, não, mas isso é Caramba! coisa de menina, é porque menina é mais apaixonadinha mesmo por isso. É. Não leva em consideração que, pera, essa paixão, essa devoção por isso tá um pouco exagerada. Pode não ser o que se espera de menina, pode ser uma característica do autismo. Então, assim, eles esquecem de analisar esses fatores. Então, por isso que o diagnóstico de meninas, ele acaba sendo mais tardio. E fora que a menina, até ser diagnosticada com autismo, ela é diagnosticada com várias outras coisas, como TDAH, outras habilidades, e aí vai para bipolaridade, tem outros transtornos, toque, e vai outros, você vai, transtorno de depressão, ansiedade, você vai para vários pontos até chegar no autismo. É um caminho bem difícil, assim. Gente, o papo tá bacana demais. Conversar com uma pessoa que domina o assunto é extraordinário. Vou pedir para você que está nessa conexão, comente, compartilha, porque nós precisamos chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu estou aqui com a tia Ju e nós estamos conversando, dialogando sobre o autismo. Ela, que é mãe atípica, como se diz hoje, e mãe de 2 autistas. Ju, como que é lidar com a pressão social de performar essa neurotipicidade? Nossa. Analisa comigo você e as mães às quais você assiste. Faz esse parâmetro. Cara, é muito surreal, né? Porque, assim, a minha vida... E pra mim é difícil responder isso, porque, assim, a minha vida toda eu vivi meio que tendo que ser e sendo algo meio que natural. Então, eu não parava pra pensar que eu estou fingindo ser algo que eu não sou. Meu Deus. Então, eu, hoje em dia, e aí o pessoal lá em casa me zoa muito porque fala, você ficou muito autista depois do seu diagnóstico. Porque, assim, É mesmo, né? é porque eu parei de fingir algumas coisas. Sim. Então, assim, né, algumas horas eu fico mais chata, lógico. Porque eu parei de forçar querer socializar quando eu não quero. Eu parei de forçar o sorriso, a cara simpática, quando eu já tô doendo e não consigo mais respirar direito de tanto sorrir. E Entendi. aí eu fui me respeitando e me acolhendo, né? E aí é muito doido, porque às vezes eu percebo que... E aí é muito legal, assim, é muito, muito bacana, não tem como falar, assim, da inclusão da maior inclusão que eu vejo que eu vivi na minha vida. Sempre fui do louvor, eu amo cantar, amo tocar. Porém, eu não entendia o porquê que eu sempre saía com dor de cabeça na igreja. E aí eu passei aí de abafador pra igreja. Tinha algumas pessoas que olhavam assim, mas assim, na minha igreja sempre o pessoal foi muito tranquilo. Nunca vi nada demais assim. Mas no louvor eu comecei a ter muita dificuldade. Por quê? Conforme a gente usa o abafador, e aí foi experiência minha, coisa que eu percebi, eu comecei a ficar mais sensível ainda. Porque eu comecei a me desacostumar. Porque tinha horas que o som estava bem confortável, então quando eu tiro, fica bem desagradável. Desagradável. E aí, quando eu tô lá em cima no altar, que a bateria está do meu lado, E aí, como é e que aí é? era enlouquecedor. E aí teve uma vez que eu falei assim, gente, eu não vou conseguir ficar aqui em cima. E aí o meu amigo louvor falou assim, cara, pega o abafador. E aí eu fui pro altar de abafador. O meu pastor, ele riu da minha cara, mas assim, não riu debochando. Mas riu tipo assim, cara, maneiro isso aí. E lá a gente usa o fone, né? Uhum. E aí quando a gente introduziu o fone, eu fiquei desesperada. Eu chorei porque foi muita mudança sensorial. E o rapaz do som, que é o Márcio, um beijo, Márcio, pra você se você tá assistindo isso. Mas muito obrigada, eu carrego isso com muito carinho. Ele separou um canal, porque teoricamente é todo mundo no mesmo canal. Claro, perfeito. E aí ele separou um canal pra mim. E aí chegou no outro domingo, ele falou assim, ó, fiz um negócio pra você. Ele separou um canal e aí ele deixou tudo baixinho. E Que o legal, fone, ele cara. também abafa. Então, assim, eu nunca mais tive dificuldade de estar no louvor adorando, que é algo que eu gosto muito, né? Me faz muito bem. Eu gosto muito de estar na igreja, assim, é algo que me traz paz.
E aí eu pude estar fazendo algo que eu gosto, me sentindo completamente acolhida. E aí eu percebi que, sim, eu não preciso forçar ser algo, que as pessoas Cara, podem rapaz, você é uma pessoa acolher. muito inteligente, muito inteligente. Eu tô adorando conversar com você, porque parece que você me responde as perguntas que eu já ia fazer. Porque eu tô aqui bolando uma pergunta para você, exatamente o que que era isso aí, o que que significa para você ser tão autêntica no mundo autista. E você já está falando, o poder da adaptação é muito grande, de superar os desafios. É É superação extraordinário. atrás de superação, assim. Tem dias que é horrível, assim. Tem dias que é o puro suco do caos. Essa semana mesmo, assim, tá sendo bem difícil. Porque eu sou casada, meu marido também é a minha outra pessoa de suporte, que é graças a ele que eu consigo fazer tudo, porque eu, eu tive muita dificuldade, porque eu não consigo fazer determinadas coisas. Perfeito. Por exemplo, eu não consigo cuidar da casa de forma integral. E fui muito julgada por ser mulher, por ser esposa, por ser mãe. Só que eu não consigo. Eu não consigo. E eu ficava enlouquecida porque eu tinha que lavar louça, tinha que estender roupa, tinha que lavar roupa, tinha que cuidar. E eu ainda tenho cachorro, então tinha que cuidar do canto do cachorro, tinha que fazer comida para as crianças. E aí eu ficava enlouquecida com isso. E aí, meu marido, coisas que eu levava 4 horas o dia inteiro para fazer, meu marido fazia em 2. Porque o meu marido tem essa habilidade que ele arruma a casa muito bem e em pouquíssimo tempo. E aí, enfim, normalmente é ele que, hoje em dia, nenhum dos dois trabalha, a gente recebe o benefício, né? E do Loas. E é ele que fica em casa. E a Siri falando. A gente ficou. Ele que fica em casa, só que. E é ele que cuida. E eu trabalho. E ele trabalha também com a loja, a gente tem uma loja de produtos personalizados e tal. Só que recentemente o meu marido operou. E aí ele está uma semana de cama. E aí uma Entendo. semana eu tendo que fazer as coisas. E eu não consegui fazer 1% das coisas que eu deveria É o fazer. desafio, né? É o desafio. E aí teve dias que eu olhei e só ia pro dentro do quarto. Eu pegava, via que tava tudo um caos. Eu ia pra dentro do banheiro e eu chorava de desespero, de assim, eu preciso fazer as coisas, mas eu não consigo. E aí eu saí, eu respirava e falei, não vou conseguir fazer. E aí ele virou pra mim e falou assim, e as coisas? Eu falei assim, não vou fazer. Não consigo. Tipo, eu fiz o que eu poderia fazer Claro. e eu não consigo fazer mais. E se eu ficar nessa cobrança de querer fazer mais, eu vou enlouquecer e eu vou travar. Porque já teve vezes de eu travar e de ficar semanas de cama porque eu tentei ir no meu limite e eu não consegui. E aí ele olhava e falou assim, tá. Ele também, né, assim, hoje em dia ele entende, sempre foi muito compreensivo. E ele falou, tá, vamos viver no caos. Tipo, Qual o ninguém vai nome dele? morrer, é Juan. Juan, parabéns, Um Juan, beijo, pela amor. parceria. Parabéns por você ser esse marido dedicado, esse marido que toma conta do lar, que Sim. auxilia a Ju, que a Ju tem uma missão. A Ju tem uma missão de vida. E Muito além do casamento, muito além da vida conjugal, né, Ju? Ju, quais as conquistas pessoais que você tem orgulho de ter conquistado dentro desse processo todo? de forma ampla, eu diria que é incluir. Eu tenho muito orgulho do que a gente fez até hoje e muita coisa fiz sozinha, né, com a minha madrinha, claro, com meu esposo. Claro. E a gente alcançou muitas pessoas. E às vezes eu tinha essa sensação de que era coisa boba, porque a gente trabalha fazendo evento. A gente faz um evento uma vez por mês. Então, são dias de lazer, são passeios, são rodas de conversa. E aí, às vezes, a gente olha, tem várias pessoas no grupo, mas nem todas vão sempre. Perfeito. Mas teve vezes que eu tava tão desanimada, e aí vinha uma mãe ou outra e me mandava uma mensagem falando assim: olha, você não sabe como aquele dia foi importante pra mim. Uhum. Então, ver que mesmo sendo algo pouco, né, pude fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é algo que realmente me traz um orgulho muito grande. E, assim, tem eventos que são loucura que a gente faz. Eu acredito. Mas... E aí olham pra mim, né? Cara, como é que tu consegue? Inclusive, falam muito isso pra mim, né? Como um autista não... Já ouvi muito isso. Um autista não faria o que você faz. Mas, assim, eu penso no contrário, né? Olha
como que é bacana eu, mesmo sendo autista, com as dificuldades que eu tenho, olha o que eu consegui fazer. Vencendo desafios. Mas eu acho que, assim, a minha maior conquista foi minha família. Porque eu vejo que participo de muitas comunidades de pessoas autistas e eu vejo que muitos falam assim, meu sonho é casar, meu sonho é ter filhos, mas eu vejo que eu não consigo por conta das questões de comunicação, das questões da socialização. Muitos querem ter filhos, mas não têm coragem de pensar nem na possibilidade de ter filho por medo de passar o autismo para o filho, porque é genético, pode ser hereditário. E ver, tudo bem, né? Foi antes do meu diagnóstico, mas poderia não ter acontecido. E ver que eu tenho um casamento maravilhoso, que tem as suas dificuldades, como qualquer casamento, mas que é um casamento maravilhoso. Eu tenho 2 filhos maravilhosos que estão evoluindo, apesar das suas dificuldades. Tem dias que são, assim, cruéis, tem dias que são muito difíceis, que eu só sento e choro, mas tem muitos dias bons. Então, eu diria que a minha maior conquista, com certeza, é a minha família. Aqui no Histórias de Destaque, né, nós temos os nossos pilares. Quais são eles? Nossa missão, nossa visão e nossos valores. É Romanos 12:8. E nada mais é de estender a mão, compartilhar. E é isso que a gente vê que você faz. E é muito bom nós conversarmos com pessoas que participam do mesmo reino. Sim. Muito glorificante a gente falar desse Deus maravilhoso. Né? E nada mais é do que Deus na tua vida. Porque o autismo não é o fim e nem é o início. É uma estrada. Exatamente. É bem isso que eu falo. E você está percorrendo essa estrada assim de uma forma muito brilhante. É o legado que você está deixando, né? Não vamos dizer deixando, que você está construindo. Para deixar para quem vai te suceder. Você se considera uma ativista? Com certeza. Eu sigo um influencer que a gente é muito questionado na comunidade, né? E ele fala, e eu perguntava pra ele, porque ele às vezes não se posiciona muito. E ele fala assim, só por eu estar existindo, eu já sou ativista. Porque eu já tô indo na contramão, eu tô existindo. A gente, dia 18 de junho, agora que passou, foi o dia do orgulho autista. Dia 18, exatamente. Isso, e aí a gente falou muito sobre isso, né? Porque esse nome, como é que eu vou ter orgulho de um transtorno, né? De algo que me causa prejuízo. E a gente debateu muito sobre isso, falando que não é orgulho de ser feliz, mas é orgulho de não ter vergonha. Exatamente. Então, só por eu existir, saindo com o meu cordãozinho, com o meu bottom... Poxa, é mesmo? Você trouxe os cordões? Trouxe, estão aqui comigo. Então bota na mesa pra gente começar a fazer a identificação. Ó, esse daqui é o meu. Então, peraí. Gente, olha só, esse é um momento bacana, um momento importante, porque a sociedade, muitas das vezes, né, Ju, não percebe, não tem essa percepção, não tem essa sensibilidade, muitas das vezes por falta de conhecimento mesmo. Então, quando você identificar alguém com esses cordões que ela vai falar agora, você já vai saber do que se trata. Vamos lá, Ju. Vamos lá. Esse daqui é o meu que eu uso. Deixa eu ver, daqui, ó. Ele tá com... Esse é o meu crachá do Detran. Perfeito. Então, que mostra que eu sou uma pessoa reconhecida pelo órgão público como uma pessoa com deficiência. Então, eu uso de quebra-cabeça. Eu uso rosa porque eu sou menina e eu gosto de rosa. Perfeito. Mas o oficial é esse daqui, que é o do quebra-cabeça. Estão saindo algumas leis agora sobre o uso, porque como eles vendem na internet, vendem em bancas de jornal, muita gente usa e usa porque é bonitinho, né? E aí agora tá com uma lei onde você só possa usar o de girassol se você for uma pessoa realmente com o diagnóstico. O do quebra-cabeça é sobre autismo. Perfeito. Esse daqui também é do autismo, que é o símbolo criado pelos autistas, mas ele não é tão conhecido, né, o símbolo. O mais conhecido é o do quebra-cabeça, que é esse daqui.
E esse daqui... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Na verdade, esse eu não conhecia. Esse daqui? Esse aqui eu não conhecia. Você sabe explicar, aqui vai uma parte minha leiga, tá? Fica à vontade. Por que o infinito? Consigo. Bem fácil. A questão é porque o autismo é um espectro. Então, você não consegue colocar numa caixinha. Perfeito. Então, ele é muito amplo. E aí, pelo que eu conheço, é isso. É que eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não sou muito fã desse símbolo. Eu gosto mais do quebra-cabeça. Mas pelo que a gente conhece, ótimo. é isso. Eu, na verdade, eu não tinha esse conhecimento. Foi algo que já me agregou, né, no meu conhecimento e que nós estamos compartilhando com a nossa audiência. Porque me chamou a atenção o símbolozinho do infinito. E aí tem muita confusão com esse símbolo, porque ele não tem essa diferença das cores como o quebra-cabeça. Perfeito. Então, ele é o infinito com as cores vermelho, amarelo, verde e azul, que são as cores normalmente do autismo. E aí tem muita gente que confunde com a questão da bandeira LGBTQIAPN+, né? Então, assim, existe... Eu não queria nem entrar nesse mérito. Existe bem essa treta, mas, enfim, aí o mais conhecido e o que tem na legislação é o do quebra-cabeça e o do girassol, que é para deficiências ocultas. Então, não é só autismo. Não é só autismo. É autismo, fibromialgia, síndrome de Tourette, surdez, e existe algumas outras, que eu agora não vou lembrar todas. Claro. Mas, assim, sempre que for uma deficiência que não é visível, a gente utiliza o do girassol. E aí entra uma questão também que é do TDAH. Tem muita gente usando o cordão do TDAH, o cordão do girassol, por conta do TDAH. Só que, no Brasil, o TDAH ainda não é considerado uma deficiência. Então, teoricamente, ele não se enquadra nesse uso. Mas existem projetos de leis e tudo mais, mas aí é outra... Eu ia entrar nessa questão agora, só para a gente resumir, finalizar, nós já estamos entrando na última curvinha. Poder público. Polêmico. Polêmico, né? Polêmico demais. Nós temos aí algumas leis que já foram promulgadas, né? Nós temos, por exemplo, aí alguns vereadores, tem a Fernanda Lobac, em Niterói, que defende muito a causa por ela também Tânia ser Bastos mãe também. Atípica. Tânia Bastos. Tânia Bastos. Felipe Messina. Paulo Messina, né? Messina também. São vários vereadores, né? Itaguaí tem a... Esqueci o nome dela agora, mas tem uma vereadora lá também que luta muito pelas causas. Tem um no Rio de Janeiro, que é o... Esqueci o nome dele. Deve ser o Messina. Rogério Amorim, né? Não conheço isso. Ele, inclusive, promulgou uma lei que é a carteirinha da identificação. Ah, sim. Né? O que você pode, assim, muito rápido e muito sucinto, falar desse progresso que está acontecendo? Aí eu vou deixar você falar se é um progresso ou se isso é um atraso, né, que já deveria ter sido... está acontecendo e não acontece. Assim, o Brasil, ele é o país, em questão de legislação, ele é um país que está na frente de muitos outros países. Ele é o país com mais leis, com mais apoio, com mais tudo, com relação à pessoa com deficiência e à pessoa autista. O que eu vejo é que, assim, na minha opinião, e uma opinião de pessoa que conversa com muitos políticos, eu tenho contato com muitos políticos, e pessoas ativistas também, assim, a minha opinião é a seguinte: eu acho que de lei a gente já tá bom. A gente tá bem de lei. O que a gente precisa é que essas leis sejam cumpridas. Perfeito. A gente já tem tudo que a gente precisa. A gente já tem ali a garantia do mediador, a gente já tem a garantia da acessibilidade, a gente já tem a garantia da inclusão, a gente já tem a garantia das terapias. O que acontece é que nada disso é cumprido na prática. Assim, e coisas simples, não somente coisas do governo, não. Porque, por exemplo, o SUS. Se a gente vai falar sobre o SUS, cara, é um problema que é muito grande e a gente não consegue resolver de uma forma tão simples. Mas, por exemplo, a questão da conscientização da comunidade, da população. Perfeito. Se eu entro num ônibus com o meu cordão, ninguém levanta para eu sentar, mesmo eu tendo direito ao banco preferencial.
Mesmo estando ali na janela, o lacinho do quebra-cabeça, as pessoas não se fazem de desentendidas. Então, assim, É cultural, né? é O problema, cultural. né? O problema ele é muito grande. E assim, é muito grande em todas as esferas. É muito grande porque a gente tem as leis, mas as leis não são cumpridas. É muito grande porque os locais, eles só fazem acessibilidade por fazer. Mas ele não vive aquilo ali. Um exemplo claro disso que eu dou é a gente sai um pouco da bolha do autismo. Quantos estabelecimentos estão preparados para receber pessoas surdas? Quantos estabelecimentos estão preparados para receber pessoas cegas? Se eu for em um restaurante pedir o cardápio sendo uma pessoa cega, eu vou ter acessibilidade do cardápio em braille? Não vou ter. Então, assim, o problema da inclusão, e é onde eu luto muito na comunidade, a gente tem que se unir não só pela pauta do autismo, é pela pauta da inclusão. Tá todo mundo lutando por inclusão. Tá todo mundo precisando ser incluído. O autismo estava muito de lado. Foi muito importante a gente se unir, dar o nosso bracinho e se posicionar. Sim, mas hoje eu acho que tá na hora da gente começar a se unir com outras tribos também. Perfeito. Porque eu falo muito, a inclusão que eu quero pro meu filho, eu quero pro filho do meu amigo também, seja ela qual for. Então, o que eu acho que a gente precisa de política pública hoje em dia é muito política de conscientização. Poxa, eu vou fazer agora, dia 12 de julho, o nosso arraiá. E eu falei, vai ser aberto para todo mundo. Eu sempre fiz aberto para todo mundo, mas agora eu vou começar a divulgar também, não só para a comunidade atípica, eu vou divulgar no meu bairro, porque a festa é ali próxima da minha residência. Eu vou divulgar, tô divulgando no meu bairro inteiro, porque é para todo mundo. As pessoas precisam aprender a entender que sim, aquela criança ali, ela precisa da fila preferencial. A gente, como mãe atípica, eu vi já uma postagem dessa várias vezes. O meu filho faz cerca de 20 a 40 horas de terapias semanais para brincar com o seu filho. E o que seu filho faz para poder brincar com o meu? É verdade. Uhum. Então, assim, a gente está o tempo inteiro lutando, se espremendo para caber na sociedade. Mas a sociedade não tá nem aí. Não tá nem aí. Não tá nem aí para incluir. Não tá nem aí pra receber, não tá nem aí pra fazer o mínimo que seja. Porque, igual tem uma loja que tem ali e fala, tá, fila preferencial, mas a fila é única. Aí eu tenho que pegar, ir lá na frente, nisso todo mundo fica olhando, cria-se uma situação fechatória, constrangedora. Por quê? Então, vamos lá. Nós já estamos chegando na última curvinha do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que foi assim algo extraordinário conversar com você. E eu já deixo aqui para você um grande agradecimento, gratidão. E eu vou abrir o espaço agora para você mandar uma mensagem para a sociedade. Você já deu um puxão de orelha. Gente, é cultural o problema, a gente sabe. E é de educação também, né? Então, vou abrir o espaço agora para você. Nós já estamos chegando na última curvinha. Deixo o meu agradecimento para você. E tem muita gente querendo te ouvir agora para você fazer esse fechamento com chave de ouro. Obrigada. O que eu falo sempre, né? Vamos falar primeiro para a comunidade atípica. O autismo, o diagnóstico, ele não tem que ser um fardo, tá? Ele tem que ser a resposta, ele é o caminho. Ele é a resposta para tudo aquilo que não estava fazendo sentido e agora você sabe qual é o caminho que você tem que seguir. E para a sociedade é basicamente isso que eu falei. A gente tá fazendo de tudo para poder conseguir o mínimo, que é o direito de existir. É o direito de estar nos locais de uma forma que não seja tão sufocante para nós. A gente está o tempo inteiro tentando nos encaixar. E muitas das vezes as pessoas só procuram saber sobre um assunto quando esse assunto bate na porta. Mas esteja preparado para esse assunto sem necessariamente ele bater na sua porta, porque às vezes pode não bater na sua porta em específico, mas na porta de alguém que você ama, de alguém que você gosta, que você tem um carinho. E é muito importante. A sociedade ela não foi feita para nenhum ser humano foi feito para viver sozinho. Nós somos seres sociáveis e merecemos estar em sociedade. Então, é isso que eu queria falar. Bacana, mensagem bonita, né? Mas a gente precisa puxar a orelha da sociedade. Ju, obrigado. Obrigada.
Agradeço imensamente a tua participação, foi muito produtivo. Nós já fizemos aqui vários debates com temas sociais, né? Fizemos o câncer, que foi assim extraordinário, fizemos a violência urbana, agora estamos fazendo o autismo, e a nossa proposta é abrir essa janela. Então você se sinta à vontade, conta sempre aqui com o programa, tá? Manda seus banners, manda a divulgação das suas festas, nós estaremos publicando em collab com você, em parceria, vamos divulgar, vamos botar para funcionar, e nós estamos aqui para caminharmos juntos, tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar, porque é um tema social muito importante. Levantamos hoje uma bandeira do autismo, porque nós acreditamos, Ju, que não é somente no Abril Azul. Eu acho que, eu sempre falo isso aqui, eu falei no câncer, do Outubro Rosa, nós estamos no Junho Vermelho, que é a doação de sangue, e ninguém fala nisso. Se fala, fala só um pouquinho, naquela bolhazinha ali, mas ninguém debate de verdade os 12 meses do ano. Eu sempre levanto a bandeira que nós deveríamos ter as cores cinza para todas as bandeiras, mas que elas realmente acontecessem os 12 meses do ano. Perfeito. Então, fica um alerta para você aí como sociedade. Educação é tudo, consciência é tudo, e a inclusão social é um tema importantíssimo. Fica aqui o nosso desabafo. Obrigado, Ju, pela sua participação. Obrigado pela sua assessora, Kátia. Kátia. Você não quis aparecer, mas eu estou falando no seu nome. Obrigado, Jonathan, pelo apoio. Sem o Jonathan aqui nada acontece. Obrigado a você que esteve conosco aqui, teve essa paciência. Ouro TV, onde todas as vozes se encontram.